mulheres presbiterianas se revoltaram com uma resolução do 40º Supremo Concílio proibindo mulheres presbiterianas de servirem os elementos da ceia do Senhor durante a celebração da mesma. Neste vídeo, a carta protesto dessas mulheres que ocasionou uma crise na IPB. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Uma resolução do 40º Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre a proibição de mulheres presbiterianas servirem os elementos da Santa Ceia vem movimentando o campo religioso no último mês. Algumas mulheres não identificadas nominalmente, não sabemos a razão, redigiram uma carta a protesto à Igreja Presbiteriana sobre a 40ª reunião do Supremo Concílio. Dentre essas mulheres, teólogas, cientistas da religião, nutricionistas, maquiadoras, arquitetas, donas de casa, professoras, incluindo de graduação e pós-graduação, advogadas, escritoras, antropólogas, empresárias, jornalistas e outras. A maioria delas possui ensino superior, no caso 54% delas, e está há mais de 20 anos na Igreja Presbiteriana do Brasil. O coletivo é composto, inclusive, por ibelinas, como são chamadas as mulheres formadas pelo Instituto Presbiteriano Eduardo Lani, que fica em Patrocínio, Minas Gerais, onde o atual presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, Roberto Brasileiro, é docente. A carta protesto foi dirigida a irmãs e irmãos, pastores e presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, a quarta igreja protestante no Brasil, fundada há mais de 160 anos. O sistema de governo eclesiástico utilizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil é o representativo, onde um grupo de pessoas representam os interesses da Igreja. Igreja local possui 2 concílios, a Assembleia Geral e o Conselho. Presbitério, mínimo de 4 ministros e 4 igrejas. Sínodo é o concílio superior ao presbitério e é formado por, no mínimo, 3 presbitérios. Supremo Concílio é a instância máxima da Igreja Presbiteriana. O Sínodo Sul-Fluminense, representando o presbitério de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, sentiu a necessidade de se ser discutido a questão de mulheres presbiterianas servirem os elementos da ceia do Senhor. Como o presbitério de Barra do Piraí não se posicionou em dar um posicionamento sobre o assunto subiu para o Sínodo Sul-Fluminense. E ele entendeu não haver uma legislação que compreendia o assunto em sua totalidade. Diante disso, encaminhou o tema à Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e isso no ano de 2021. Consulta sobre mulheres servir Santa Ceia, de Paulo Comitre de Matos Júnior, para a Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Prezados irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil
apesar de ser uma igreja que preza pelo seu caráter de conciliar e principalmente bíblico, sob a interpretação dos seus símbolos de fé, apresenta em alguns casos, que creio eu isolados, doutrinas e práticas que não condizem com o que a Bíblia nos prescreve e com os nossos símbolos de fé. Esses casos trazem para nós, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, alguns desconfortos, vistos serem práticas que vão contra o que nos ordena a Palavra de Deus. Além disso, esses casos assemelham nossa igreja à igreja pentecostais, neopentecostais e, em outros casos, a igrejas que adotaram a teologia liberal, com o propósito de contribuir para que a nossa igreja continue trilhando os caminhos certos, é que faço as seguintes consultas. 1. Mulher servir a ceia do Senhor na igreja? 2. Estando os presbíteros presentes na cerimônia de ceia do Senhor, podem esses serem preteridos na distribuição dos elementos da ceia do Senhor? 3. Estando os presbíteros presentes na cerimônia da ceia do Senhor, podem mulheres servir a ceia do Senhor junto com esses presbíteros? 4. Podem as esposas dos presbíteros servir a ceia do Senhor juntas com seus esposos, os presbíteros? 5. Em algumas situações, podem mulheres servir a ceia do Senhor, seja no culto público ou em ministrações nos lares a pessoas enfermas? No caso de mulheres não poderem servir a ceia do Senhor e em alguma igreja isso tenha acontecido ou aconteceu em algum momento, qual deve ser a atitude do presbitério? O 40º Supremo Concílio se reuniu então entre os dias 27 e 31 de julho de 2022 na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, para debruçarem sobre a questão das mulheres poderem ou não servir os elementos da ceia. Foram apresentadas, durante essa reunião do Supremo Concílio, 8 considerações por parte dos mesmos, falando sobre os responsáveis de desempenhar estes serviços segundo as Sagradas Escrituras. Fundamentaram biblicamente o sacramento da ceia do Senhor e citaram inclusive o Catecismo Maior de Westminster como resposta a algumas questões. Então, descartaram objetivar o protagonismo no encargo de servir a ceia e frisaram as orientações do apóstolo Paulo quando disse que a autoridade da igreja deve ser exercida pelos varões. Entenderam que ao presbitério docente cabe dirigir a palavra da instituição da ceia. Afirmaram ainda que, em nome de uma excepcionalidade, ao designarem irmãs para servirem os elementos, corre-se o risco de se estabelecer paulatinamente um modelo antibíblico de liderança. No caso de excepcionalidade, deve ser aplicada para varões, além de servir para treiná-los para um futuro ofício. Relembraram que a comissão da IPB no serviço de auxílio à junta diaconal não inclui o serviço de ceia do Senhor às mulheres piedosas. Após discussão, o 40º Supremo Concílio deliberou que membros piedosos se refere a membros do sexo masculino. Por conseguinte, não é correto nem necessário, segundo eles, designar as irmãs para servirem a ceia do Senhor sob qualquer circunstância. Ressaltam ainda que o caso suposto na consulta de presbíteros serem preteridos na tarefa de distribuir os elementos da ceia, além de uma óbvia e aberrante transgressão dos princípios bíblicos, teológicos e constitucionais, resultam em mau testemunho entre os membros da Igreja. Conclui dizendo que, sendo o presbitério o concílio que exerce jurisdição sobre os conselhos e ministros das igrejas locais, cabe a ele corrigir quaisquer males que nelas se tenham suscitado, sob pena de prevaricação
de modo que, ocorrendo tais casos, os responsáveis devem ser denunciados, processados e julgados conforme as Escrituras, em consonância com a interpretação fiel dos símbolos de fé e com os preceitos constitucionais vigentes na IPB. Ou seja, as mulheres presbiterianas não podem mais servir os elementos da ceia do Senhor. Um grupo de mulheres reuniram-se virtualmente no dia 31 de julho, após a deliberação do 40º Supremo Concílio proibir mulheres de servir os elementos da ceia do Senhor. Elas se sentiram entristecidas, se sentiram aviltadas, desonradas, indignas, rebaixadas e sumariamente desrespeitadas. E nesta reunião virtual, elas oraram, ouviram e acolheram as dores e sentimentos umas das outras, geradas, como dizem elas, pela violência simbólica que lhes foi imposta no Supremo Concílio. Essa reunião durou aproximadamente 5 horas. Elas afirmam que as mulheres na Igreja Presbiteriana sempre executaram ações efetivas e criativas e frisaram também que esse assunto sobre a proibição ou não de mulheres servirem a ceia é um assunto que vem se arrastando desde o Supremo Concílio de 2018. As 99 mulheres fizeram sérias acusações na carta protesto publicada via documento do Google. Elas acusam de inversão histórica pecadora e de cunho sexista, no caso, ideias misogínicas, também flagrante movimentação da alta cúpula para apoiar ideologicamente grupos preconceituosos e retrógrados que militam contra a atuação das mulheres no atual contexto. Disseram que não foram consultadas nem incluídas nos debates sobre a temática feminina, acusam de anomalia bíblico-teológica e confessional, dizem que eles militam contra a participação das mulheres na igreja, que possuem interpretações machistas sob aspectos teológicos absolutos e universais, e que essas tais resoluções foram postas como inquestionáveis, reforçam que nenhuma outra igreja de tradição reformada e presbiteriana no mundo não aceita eleição e ordenação de diaconisas e mulheres nos púlpitos. Disseram que os direcionamentos não são pastorais nem bíblicos, muito menos sutis. Falaram também da inexistência de espaço de diálogo e que na resolução, na deliberação, na reunião lá do Supremo Concílio, houve gritos de vitória após a resolução durante a reunião e elas consideram isso uma insensibilidade. Dizem que é um movimento violento, iníquo, no caso contrário à equidade, ao que é justo, e persecutório, uma perseguição, insistindo em convidá-las a retirar para outras denominações cristãs. Elas, porém, disseram que não sairão, ficarão na Igreja Presbiteriana, pois, segundo elas, é a igreja mãe e foi onde muitas delas conheceram e escolheram seguir a Jesus. Elas disseram também que tudo isso são frutos da não alternância dos quadros decisórios e podem levar a graves problemas que a curto, médio e longo prazo elas veem como de difícil resolução. Vale lembrar que o atual presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil é o reverendo Roberto Brasileiro Silva, eleito no ano de 2002, reeleito em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Ele é pastor titular na Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, em Patrocínio, Minas Gerais. O objetivo dessas mulheres é defenderem os direitos de serem voz delas mesmas e de não serem silenciadas e invisibilizadas dentro do corpo de Cristo. Dizem que é uma reflexão
sobre as últimas resoluções reservadas às mulheres na Igreja. Segundo Caio Fábio de Araújo Filho, o Supremo Concílio e a liderança oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil se tornaram uma seita puritana medievalizados. Ivone Gebara, católica e freira feminista, diz assim: nós mulheres precisamos furar os tetos das igrejas que não nos querem mais, para conseguirmos respirar e fazer com que a instituição respire, já que suas portas e janelas estão trancadas para que a luz e um novo vento entre. A teóloga Odija Barros disse que é necessário que a teologia de mulheres de fé que lutam por seus direitos, seja um machado posto à raiz das teologias patriarcais, assim como o texto bíblico ensina. Até às 8 horas do dia 26 de agosto de 2022, a carta protesto recebeu 1.395 subscrições de mulheres presbiterianas de todos os estados e do Distrito Federal, inclusive de apoio feitas por homens. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, seu comentário, se inscreva no canal, mas também responda a nossa enquete, pois queremos saber a sua opinião. O 40º Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil proibiu então mulheres presbiterianas de distribuir os elementos da ceia do Senhor, baseado biblicamente nos documentos oficiais da denominação. O que você achou da decisão? Se você concorda, vote concordo. O feminismo está querendo entrar na igreja. Ou não concordo. O Supremo foi machista em sua decisão. O link dessa enquete se encontra aqui na descrição do vídeo ou na comunidade do canal. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.